Estamos ao vivo lá no Facebook já. Oi, pessoal. E aí, pessoal do Facebook? Sejam bem-vindos. Eu vou apresentar você, Sid Clay, e aí você fica, a palavra é sua, tá? Tranquilo. Então, começando, pessoal, boa noite. Hoje, gente, a nossa conversa é sobre podcasts de ciência, o que é isso? E quem vai conversar com a gente é o Sid Clay Lira, graduado em Microbiologia e Imunologia pelo UFRJ. Atualmente realiza mestrado em Divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde na COC Fiocruz. É editor e redator do site A Ciência Explica, roteirista e produtor no podcast Microbiando e podcast Serendip. Produtor da websérie Cientista no Carona, em produção, e monitor no projeto de extensão Ciência em Jogo na UFRJ. Então, seja bem-vindo, Sid Clay. Eu espero que você tenha uma ótima experiência e a gente está curioso. A palavra é sua. Já. Obrigado. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela, então. Está compartilhando? Foi? Sim, está compartilhando. Então, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da Ju e da Rede de Pesquisadores por ter me convidado e falar um pouco de podcast de ciência para vocês. Tipo, o que é isso, né? Como a Ju disse, eu sou produtor do Microbiando do Serendip. O Microbiando eu participo mais ativamente, escrevendo o roteiro, revisando o roteiro, porque nós temos uma parte específica para os cachorros começarem. Específica para os alunos, então a gente revisa o texto que eles escrevem, o roteiro, e no Serendip eu fico mais na pós-produção, após mesmo a edição. Na distribuição eu vou mostrar para vocês. Então, já deixo aqui meus contatos, o meu Twitter, Liracid, e meu e-mail também, caso vocês queiram. Bom, então, alguns de vocês ainda não sabem o que é podcast, né? Mas o que é esse podcast, essa nova mídia? São basicamente programas de áudio transmitidos via feed RSS. E o que são esse feed? É como se fosse um agregador de conteúdo. Esse feed era utilizado antigamente para reunir muito texto, né? E aí ele foi evoluindo, e agora ele também consegue reunir áudio e vídeo e que pode ser consumido sob demanda. Você escolhe onde vai consumir, o que vai consumir, quando. É como se fosse um Netflix de áudio, né? E a palavra podcast, ela vem de duas outras palavras, né? iPod, que é um dos primeiros aparelhos da Apple, e broadcast, que é espalhar, né? Falar com o público. E aí vem podcast. E onde vocês encontram esse podcast? Eles podem ser assinados, é igual o YouTube mesmo, parecido com o YouTube, né? Você pode assinar programas, os podcasts específicos, e ouvi-los através de aplicativos específicos de podcast. Porque assim, não existe um YouTube do podcast ainda. O Spotify está entrando nessa para tentar ser essa nova plataforma, né? Mas você pode escutar pela Apple Podcast, se você tiver um iPhone, pelo Spotify, que recentemente eles entraram no mercado de podcast, compraram e estão evoluindo bastante. O Castbox, Podcast Edit, Deezer e o Google Podcast também entrou. Nos últimos 2 anos aí o Google está bem forte no podcast. Mas esses outros, o Castbox, o Podcast, eles já são mais antigos, né? O pessoal conhece bastante. E assim, como é que funciona esse aplicativo, né? Por exemplo, aí na imagem vocês estão vendo o Spotify. E aí, esse feed, cada podcast tem um feed e você assina isso, né? Você vai lá, bota lá no procurar podcast Microbiando ou podcast Serendip. E aí vocês vão achar o podcast e vão lá clicar em seguir. E aí, cada programa você pode seguir e quando ele atualizar, você vai receber uma notificação. No caso, o Spotify ainda não faz notificação, ele está devendo isso. Mas o da Apple, o Deezer, o Castbox, eles já fazem atualização, já assim que atualiza um novo episódio.
E as possibilidades do podcast, né? Você que está pensando em produzir podcast, por que você deve produzir? Bom, é uma mídia de nicho e sob demanda. De nicho porque ele é bem específica, você pode falar do que você quiser. Aí eu trouxe exemplo aí na imagem, que é o podcast Nicolas. Esse podcast, o pessoal, eles fazem, cada episódio é sobre um filme específico do Nicolas Cage. Tipo, se tem coisa mais de nicho que isso, eu não sei, né? E o sob demanda é porque, assim, os episódios vão lançando, mas você escolhe quando você ouvir. É diferente da rádio, né? A rádio, a notícia vai passar e você só vai pegar se você estiver ouvindo. Se você não estiver ouvindo, vai passar direto. E é uma paixão compartilhada entre o produtor e o ouvinte. Então, assim, a gente criou o Microbiando ano passado. O Microbiando, para quem não conhece, ele fala sobre microbiologia e imunologia, e ele traz artigos científicos de uma forma bem mais tranquila, mais leve, mais humorizada também. Então, assim, é uma paixão compartilhada entre a gente que produz e os ouvintes, porque só quem se interessa por microbiologia e imunologia que vai escutar. E é uma mídia independente também, democrática, e aí faz um contraponto com a mídia tradicional, que geralmente tem a narrativa dominante, né? Por exemplo, um podcast, você pode criar um podcast ali em casa e falar sobre a sua vivência, sei lá, na periferia ou na Baixada Fluminense, por exemplo, que já vai é o oposto da narrativa dominante, né? E é uma mídia horizontal. O ouvinte, o produtor, eles estão ali lado a lado. Geralmente, muitas das vezes, né, o ouvinte, eles sugerem pautas para os produtores. Fala, pô, fala disso aqui e tal. E aí o produtor vai lá e compra mesmo, né? Porque você faz por isso por causa dos seus ouvintes. E, assim, é uma mídia de baixo custo de produção. O baixo está entre aspas, porque a gente vai falar um pouco disso. Os equipamentos, eles são realmente, alguns, né, são bem mais baratos do que uma câmera, apesar de todo mundo hoje ter um celular que grava vídeo, né? Mas também pode fazer para gravar um áudio. Mas tem algumas etapas. Por exemplo, por não ter um YouTube do podcast, você acaba tendo que pagar para hospedar o seu episódio, o seu programa como um todo, né? E geralmente você paga por mensalidade ou anual. Isso aí trava muita gente, né? Não é tão baixo custo assim. E aí, podcast de quê, né? Você pensando, poxa, existe podcast de praticamente tudo. Tem de sociedade, cultura, crianças e família, ficção, tecnologia, ciência, história, educação, sei lá, futebol americano feito por brasileiros, basquete. Um amigo meu lançou um sobre disco de vinil. É o Desconversando. Segue lá para quem gosta de disco de vinil. É bem legal. Assim, existe de tudo. Religião, espiritualidade. Basta você gostar de alguma coisa, você ter alguma coisa para falar que seja significativo, né, para as pessoas, que vai ter pessoas para ouvir. E aí um pouco da diferença do podcast e do rádio, né, em vários pontos. O podcast, geralmente, ele é mais livre, seria mais ou menos como a gente está conversando aqui. É bem mais solto. O rádio, ele é bem mais coloquial, tem aquela voz, né, de locutor, que hoje também isso já está quebrando. As novas rádios, como a Mood FM ou a Mix, já está quebrando esse formato, mas ainda existe muito, ainda mais no meio jornalístico. E o podcast é isso, é como se você estivesse conversando com um amigo. Então você fala de um para um, não precisa ficar gritando e tudo mais. No podcast você também tem tempo para contar a história e explicar melhor. Claro que existem podcasts de 15 minutos, até um pouco menos. Tá bem na moda, né? Fazer um podcast de 10 minutos, 5 minutos. Mas você tem tempo. Você pode falar, sei lá, 1 hora, 2 horas. Tem podcast de 6 horas. Assim, eu não aguento escutar, mas tem gente que ouve, né? Se faz é porque tem. E o ouvinte escolhe o que ouvir. Por exemplo, às vezes esse episódio de 6 horas eu não vou ouvir, porque eu não tenho 6 horas do meu tempo para ficar ali ouvindo, né?
mas aí eu vou lá no mesmo programa, no mesmo podcast, no outro episódio de 1 hora e meia, o assunto me interessa, eu vou lá e ouço, né? Na rádio, tipo, geralmente já tem ele segue o lead jornalístico, onde, quem, o que, quando, não é essa conversa com um amigo, né? É bem padronizado. E a audiência é rotativa. É por isso que as notícias se repetem de tempo em tempo, porque no rádio tempo é dinheiro, então tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. E a produtora escolhe o que você vai ouvir, né? A produtora, ela faz lá a pauta, não sei, da semana, ou às vezes até a pauta chega na hora, né? E a produtora que escolhe o que você vai ouvir. E aí, falando especificamente de podcast de ciência, nós temos alguns que a gente pode chamar de clássicos, que é o Dragões de Garagem. Ele é um dos mais famosos de podcast de ciência, junto com o SciCast, o Rock Consciência e o Nerdcast. O Nerdcast, para classificar ele como... Ele é nerd, né? O nome já diz. Então, assim, às vezes ele aborda coisas de ciência, mas é mais voltado para a cultura pop, tipo a ciência de super-heróis. Os outros não. Por exemplo, o Dragões de Garagem, ele é formado por doutores e mestres interdisciplinares, então não é bem acadêmico, mas é feito por quem está na academia. E tem uma média de 22 mil downloads por episódio e mais de 3 milhões de downloads totais. E aí o SciCast, ele fala muito sobre... O SciCast é engraçado, porque ele está no Portal Deviante. Então, o Portal Deviante, ele tem mais de 12 outros podcasts, como SciKids, Spin de Notícias, e avançando um pouco mais. Aí a gente tem outros podcasts de ciências também, tem o Serendip, o 37 Graus, que eu recomendo fortemente, é muito bom, ele é de storytelling, quem gosta de storytelling vai gostar. Tem o Esquizofrenéias, Pode Entender, Naruhodo, Ondas da Ciência, Fronteiras da Ciência, o Sinapse, podcast Quero Ouvir. E eu quero destacar alguns, esses últimos 3 aí que estão marcados, eles são relativamente recentes, mas eles estão fazendo bastante sucesso. O Sinapse, ele é o podcast do Pedro Lóis, do canal Ciência Todo Dia. O podcast Quero Ouvir é do Leon e da Nilce, são youtubers também. E o Trip Consciência é um podcast do Steven Haynes, que ele é um cientista, né? Então, assim, são podcasts de pessoas que já são famosas ou já estão na mídia e estão entrando nessa nova mídia. E a outra que eu quero destacar são os 4 lá no canto, Ondas da Ciência, Pharmacast, Fronteiras da Ciência e Microbiando, que eles estão inseridos mais num contexto acadêmico, que eles são feitos dentro de uma universidade pública, né? O Pharmacast Microbiando é da UFRJ, Ondas da Ciência da UFMG, e o Fronteiras da Ciência, eu não lembro agora, mas é do Sul. E aí a gente tem tipo, o Serendip, que começou esse ano em janeiro, eu faço parte da produção, com 16 episódios e tem 16 mil downloads totais, né? Então, assim, ele está indo muito bem para um podcast que fala sobre os erros, fala sobre as descobertas inusitadas que foram feitas por acaso por cientistas. A gente já falou sobre micro-ondas, já falamos sobre raio-x. O último agora foi o gás do riso, né? Que ele foi utilizado muito como um anestésico. Então, assim, sempre de forma muito humorada. E tem o 37 Graus, que ele foi lançado em outubro de 2018, tem apenas 9 episódios, mas já tem mais de 90 mil downloads totais. Então, assim, foi um sucesso, um grande sucesso. Ele é um storytelling, é muito bem feito, eu super recomendo. Bom, e agora um perfil do ouvinte. Você que está pensando, tipo, criar um podcast, ou você quer trabalhar mais com isso aqui é uma pesquisa que foi lançada em 2018 pela Associação Brasileira de Podcasts. Existe uma associação, e eles fazem essa podpesquisa. Então, assim, a gente vê que a maioria dos ouvintes são do sexo masculino e feminino é 15%, e eles estão localizados mais no eixo Rio-São Paulo, né? Tem ali Minas, no Nordeste também,
Mas isso é legal para a gente pensar que pessoas de outros estados podem tomar a frente, né, e começar a produzir conteúdos que têm mais a ver com a sua região, com o Nordeste, com o Norte, por exemplo. E isso vai atrair mais pessoas, né, para a podosfera. E aí, se a gente for ver a idade dos ouvintes, está ali entre 23 e 39, que são os millennials. E tem os pós-milênios também, que alguns estão ouvindo ali entre 18 e 22, mas acho que menos de 18 ainda está muito no vídeo, no YouTube, né? E se a gente for analisar a escolaridade, ensino superior para cima ganha bastante. Superior incompleto, completo, pós, tem uma parcela ali bem legal no incompleto também. E assim, qual é a preferência de assuntos desses ouvintes, dessas pessoas que ouvem? Acho que mais de 22 mil pessoas responderam essa pesquisa. E assim, disparado ganha... Disparado não, né? 65% ganha ali de humor, comédia. E a gente vê que a ciência está em quinto lugar, com 52%. E quando a gente vai ver a produção de podcasts de ciências, ela representa apenas 2,9% da podosfera toda. São 42 podcasts de ciências e medicina que existem, pelo menos avaliado por essa pesquisa no Brasil, né? E de tecnologia, só 4,4%, pouco mais, 63 programas se enquadram nisso aí. E é o sexta preferência. E aqui falando um pouco mais sobre a estrutura e o roteiro, né? Você que está pensando em criar, como é que você vai fazer? Você vai pensar isso? A gente tem uma estrutura que pode ter uma pauta um pouco mais aberta ou a pauta um pouco mais fechada. A pauta aberta, ela significa que você vai ter menos controle sobre o que vai ser dito ali. Vocês, obviamente, têm um assunto, mas vocês vão discutir naquele assunto ali, que é o tema o modelo de debate, né, que junta, sei lá, no Skype ou num lugar mesmo, 5 pessoas, 3, 5 pessoas, e ficam debatendo ali, discutindo o assunto que foi proposto. Ele é mais aberto, você não sabe onde vai chegar muito bem. E aí, o segundo tem a apresentação, que a apresentação, deixa eu ver meu lado aqui. A apresentação, é o que a gente faz no Microbiando, a gente prepara um roteiro, a gente escreve tudo que a gente vai falar e tal, e a gente deixa um espaço ali para discussão que fica mais aberto, mas é bem amarradinho. Tem entrevista também, a entrevista é 50-50, porque por mais que você faça o roteiro, o entrevistado, você não tem como predizer o que ele vai falar. Então, assim, ele pode falar, sei lá, qualquer coisa. E aí é 50-50. E tem as pautas mais fechadas, né? Que é tipo documentário, você consegue escrever um roteiro ali, o storytelling, storytelling é roteiro. Se você está pensando em fazer um podcast de storytelling, você tem que trabalhar muito no roteiro, né? E reportagem é a mesma coisa. E aí, quando a gente vai para o roteiro, a gente pode, sem roteiro nenhum, a gente só vai conversando e vamos ver onde é que isso vai dar. Tem o roteiro guia, que você só faz tópicos, tipo assim, eu tenho que abordar esses tópicos aqui. E aí você vai falando, independente da ordem que vai abordar. Roteiro lembrete, que é o tópicos com algumas informações. O informativo, que tem umas informações mais detalhadas, para você não se perder. Às vezes é muito conteúdo técnico, né? E tem o roteiro transcrito, que é o que a gente faz no Microbiano, que é uma leitura do roteiro. A gente escreve como a gente estivesse falando. E uma dica que eu recebi recentemente é você ir falando em voz alta, né? E você vai escrevendo. E isso é bem legal. E o desafio é parecer natural na hora que você vai gravar, né? Não parecer que você está lendo, senão fica bem chato. No começo do Microbiando, no primeiro episódio, a gente ficava bem claro que a gente estava lendo, né? Isso é chato, mas agora a gente já evoluiu. E aí, falando um pouco do Microbiando, né? A gente tem 34 episódios, uma média de 846 downloads por episódio, que dá uns 28 mil, um pouco mais. Esse número para a gente está muito legal. Dá para aumentar, claro, mas está muito legal por quê? Porque o Microbiando é um podcast muito de nicho, né?
É sobre microbiologia, é um conteúdo muito acadêmico, mas tem pessoal que escuta, né? E é uma pauta aberta, apresentação com roteiro transcrito, a gente tem um tempo para discussão e tudo mais. E como é que é a cadeia produtiva? A gente escolhe a pauta, geralmente quem vai apresentar escolhe o artigo, as notícias e tudo mais. Os alunos escolhem as notícias do microlitro de notícias. Tem um roteiro, que é o roteiro colaborativo. O apresentador ele vai escrever a maior parte, mas aí depois os outros professores eles vão lá e vão revisar, vão acrescentar o que eles querem falar. Eu acabei de fazer o último roteiro que a gente vai gravar na quinta. Aí tem o momento de gravação, você tem que montar o equipamento, ajustar o volume, algumas partes mais técnicas, gravar. A edição, que aí quem faz isso é o Leandro e eu, que tem cortes, ajustar volumes que ficaram, às vezes, uma risada ficou mais alto, um microfone ficou mais alto, colocar a trilha sonora e a revisão. E aí, geralmente, quando a gente revisa, a gente pede outra, quando a gente edita, a gente pede para outra pessoa revisar para ter um outro ponto de vista. E aí, distribuição é o que eu falei, a gente faz o upload desse arquivo MP3 no servidor, que hoje a gente usa o Blueberry Podcast. Esses servidores geralmente são pagos, mas tem o Anchor, que ele não é pago, ele é gratuito, não sei até quando, né? Mas é uma boa plataforma para você começar, se não quer gastar muito e tudo mais. E aí assegurar que vai estar em todas as plataformas, vai estar no Spotify, no iTunes, no Deezer, em todas as outras quando você publicar, né? E aí tem a parte de divulgação, que é criar matéria, a gente divulga no site A Ciência Explica, que é um site que eu criei junto com uma amiga, e todos esses 2 podcasts ficam lá, o Serendipity Microbiando. Então a gente escreve a matéria falando o que é o episódio, eu crio uma imagem de divulgação e a gente posta nas redes sociais. Essa parte de postar nas redes sociais é muito importante, porque no Twitter a comunidade de podcast é bem grande. Aí a gente sempre usa a hashtag podcast de ciência, cientistas podcaster, podcast Friday, só nas sextas-feiras, né? Que é quando o momento que você indica um podcast ali. E eu vou pular essa parte que a gente já está um pouquinho adiantado no tempo, mas assim, só para vocês verem a cara do nosso roteiro, né? Então a gente coloca lá o anúncio, esse é o Microbiando, o podcast traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Isso a gente já grava e já deixa, a gente sempre toca a mesma. Aí tem a vinheta musical, a escalada do dia, que a gente fala quando a gente gravou, o dia que a gente gravou, e do que a gente vai falar. Qual é o assunto, né, do artigo principal e dos microlitros de notícia, que são os alunos que formam, né, alunos de graduação, de pós-graduação, eles escrevem notícias e vão lá e gravam também. E tem o Filogenia da Ciência, que é quando a gente fala de um pesquisador da microbiologia ou da imunologia famoso, que contribuiu bastante. E aí a gente tem a apresentação, a gente começa lá, bem-vindos ao podcast Microbiando, eu sou o Sid Clay, está aqui com a gente o fulano. E tem um artigo em si, que aí, como vocês podem ver, a gente transcreve mesmo o que cada um vai falar, e aí vocês podem ver que lá no final tem escrito alguém, e aí geralmente alguém realmente pega. Então a gente até brinca que o alguém é a pessoa que mais tem fala no Microbiando, né? E aí o microlitro de notícias segue o mesmo formato, filogenia também. E a gente tem a correspondência que a gente leu, que o pessoal manda para a gente, então escrevam para a gente, pode escrever. E o encerramento, que a gente fala ali sobre os apoiadores e tudo mais, quem produziu. Bom, falando um pouquinho de possibilidades de negócios, o podcast ele está crescendo muito, né? A Globo lançou agora uma série de podcasts, a Folha tem lançado, a revista Piauí está lançando também. Mas assim, eles já vão começar grande, né? Porque eles são produtos editoriais. Eles já estão inseridos dentro de uma editora. A CBN também tem podcast, vários outros têm podcast. Então, eles estão já inseridos dentro de uma editora, é muito mais fácil para eles têm recursos, têm estúdio, têm jornalistas especializados e tudo mais. Uma outra forma de você conseguir um negócio para o seu podcast é através de patrocínio. Né? Você fala sobre basquete ou qualquer outro esporte. Você pode procurar uma loja
uma loja esportiva pode te patrocinar, algo assim. Tem o Branding Content, que também tem muito isso no escrito, né, em vídeos também, que você pode fazer episódios ou temporadas temáticas sobre um determinado produto. Tem um podcast agora que eu não me lembro o nome, mas acho que foi a Trip que fez, que foi sobre Buscopan. É um podcast voltado para o público feminino e eles fazem, assim, eles não falam em nenhum momento o nome do remédio e tudo mais, mas todo mundo sabe que foi feito para isso. Tem possibilidade de financiamento coletivo e audiopublicidade também, que são spots, né, como se fosse a rádio, o comercial. E assim, por que produzir um podcast de ciência? Tem a possibilidade de aumentar a diversidade de assuntos dentro da ciência. Jô, a gente já está acabando já. Aumentar essa diversidade de assuntos que são vastos, assim, a ciência, ciências humanas geralmente fica de fora, história, filosofia, sociologia, outras áreas ficam de fora e está dominado por biologia, ciências biológicas como um todo, física também está bem presente. Então, assim, é uma possibilidade, né? Possibilidade também de pautar assuntos que não estão na mídia tradicional e são importantes para determinada área. Eu sei que a Sociedade de Nefrologia, ela criou um podcast da Sociedade de Nefrologia, e eles falam de nefrologia, e é isso aí. Então, assim, eles estão pautando algo que a mídia, que eles sentem falta, né? E ajuda a pensar novas possibilidades dentro do podcast, traz novos conteúdos, novos formatos, ele vai experimentando. Fortalecer o nome da sua equipe também no meio científico e da sociedade, isso é importante, do seu grupo de pesquisa, do seu instituto, qualquer coisa assim. E eu escutei uma frase esse mês que eu fiquei refletindo. Ela assim, se você esperar o mercado consolidar para criar o seu produto, quando consolidar, você vai trabalhar para os outros. Porque, assim, agora é uma possibilidade de você criar podcast, porque tá um boom aí e as grandes indústrias, as grandes mídias, elas estão se apropriando dessa mídia, entendeu? Então, se você não criar agora, se você não ir de cabeça, quando você quiser entrar no mercado de podcasts, provavelmente você vai trabalhar para outra pessoa. E assim, algumas dicas. Se você quer começar, pensar o que você quer falar, pensar no seu público-alvo, para quem você quer falar, e definindo o público-alvo, você vai definir como falar para eles, né? Porque a forma que você fala para um adolescente, para uma criança, é diferente da forma que você vai falar para um adulto, para um idoso, ou para um público rural e urbano. Usar metáforas para explicar termos, descrever bem, né? Tipo, como se fosse guiar um leigo, explicar como se fosse para uma criança. Se esse for o seu intuito também. Estruturar os conteúdos para capturar bem a atenção do ouvinte, apresentar todas as vozes, isso é legal porque cria identidade e vínculo com o ouvinte. Então, isso é legal ter um host fixo, ou pelo menos alguns hosts fixos, e uma vinheta marcante também. E a locução hoje, como a gente disse, é bem mais informal, é ideal falar igual como se estivesse conversando, como se a pessoa estivesse ao seu lado mesmo. E sempre ouvir a captação de som, porque às vezes um áudio mal captado na edição, às vezes pode ser perdido, né? A edição nem sempre faz mágica. E é isso, pessoal. Agora vamos às perguntas, espero que vocês tenham gostado. A gente adorou. Que bom. Tem dúvida que a gente adorou? Tem perguntas para você no Facebook. Ótimo. Como é que eu... aqui. Pause share. Stop share. Ok, tá me vendo? Estamos. Ótimo. Então, a Larissa Santana, ela é mestranda na UERJ, está te perguntando sobre se para um acadêmico, qual a parte mais difícil desse tipo de publicação? Produção, edição ou divulgação? E se encara o podcast de ciência como uma produção acadêmica? Então, a parte mais complicada vai depender um pouco, né? Porque, assim, quando eu comecei, eu não sabia editar áudio. Eu aprendi a editar áudio e vídeo esse ano. Então, acho que a parte da edição é a mais complicada.
Mas, assim, não é nada um bicho de sete cabeças que com um pouco de YouTube ali, ou pagando um curso mesmo, você não aprenda. É uma coisa que você pode aprender. Mas, assim, no começo, acho que isso é o que mais trava. Em segundo lugar, eu diria talvez o recurso financeiro, né? De você estar pagando um servidor ali. Talvez, porque a gente sabe como é que está de recursos para as universidades. Então, assim, para começar dentro de de um instituto, uma instituição, talvez esse recurso seja um pouco mais difícil também. Eu acredito que o roteiro não, porque, assim, provavelmente você vai falar de uma área que você domina, então, assim, você tem que... Eu recomendo vocês ouvirem bastante, ouvir bastante podcast aqui do Brasil, não só de ciência, de jornalismo também, e lá de fora tem bastante podcast muito bom, muito bem produzido, que aí você vai ter uma percepção de como eles fazem, e aí vocês... É copiar mesmo, entendeu? Você pode experimentar alguma coisa assim, mas tem que ter um repertório de podcast. E a outra pergunta foi o quê? Não, ela está perguntando se pode encarar podcasts como uma produção acadêmica. Eu encaro. E os professores também. Porque, assim, se a gente for... A gente cientista, a gente tem o currículo Lattes, né? Plataforma Lattes. Então, lá, hoje em dia, já tem uma aba para divulgação científica. Então, você tem como colocar o programa, o podcast, porque ele entra como um material criado, um produto. Então, tem como você colocar lá essa mídia, o podcast, como produção acadêmica. E a gente coloca. No Microbiano, a gente coloca. Perfeito. Tem mais uma questão aqui do Luiz Felipe, doutorando do programa da IFRJ. Ele tem um projeto para trabalhar podcasts no ensino, ele gostaria de saber mais sobre o assunto. Então, ele gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a distribuição, a divulgação e preços, se você Preços. puder. Isso. Posso. Deixa eu abrir aqui, então, porque não tem nada de cabeça. Eu vou pegar o que a gente usa. Certo. Hosting, podcast host. Depois eu posso mandar também o link do que a gente usa. Se você quiser mandar por aqui, eu posso compartilhar no Facebook, que ele está lá. Vou mandar. Mandei esse link e você pode ter uma noção de preço. Certo. A gente usa, se eu não me engano, o preço small, que ele é $12 por mês. Certo. Tem como você pagar o anual, eu acredito, que aí deve sair um pouco mais barato. Mas, assim, esse não é o único servidor. Existem outros servidores. Tem o Podbean, tem o Anchor. Eu vou escrever aqui. Podbean, Anchor. São outras servidores, outras plataformas que você pode estar colocando. E, assim, a distribuição, eu tive um pouco de dificuldade, sim, porque todo mundo fala assim, é fácil criar podcast. Não é tão fácil, não é impossível também. Porque quando a gente vai chegar na parte de distribuição, ninguém fala nada disso na internet. É muito complicado, né? Você porque você tem que configurar várias coisas para ele sair no iTunes, sair no Spotify, sair nos outros agregadores, nos outros aplicativos. Eu tomei um pouco de surra, né? Mas não é impossível, não é impossível. Só de você já saber. Então, no workshop que a gente dá, a gente ensina a fazer essa parte de distribuição. E assim, a divulgação que eu falo é mais a divulgação nas redes sociais, boca a boca. Podcast é muito boca a boca. Você fala assim, eu escuto podcast. Aí a pessoa já pergunta, você escuta qual? Me indica. E assim, no boca a boca mesmo. E se a pessoa não gostar do podcast, ela não indica, né? Então, assim, tem que ser um conteúdo bacana. Tá? Aqui a gente tem mais uma pergunta. A pergunta do Carlos. Está perguntando se podcasts são só áudio ou se tem vídeos também. Então, Carlos, podcast é áudio, mas
teve uma pesquisa da Rádio CBN que foi grande e tudo mais, e eles perguntaram para as pessoas que ouviam podcast, pessoas que não ouviam podcast, o que você considera podcast? Porque isso é importante, né? Às vezes a gente está fora de sintonia, o produtor e o ouvinte. Então, tinham pessoas que falavam assim, áudio no WhatsApp, para mim, é podcast. Entendeu? E Sid Clay, eu não considero podcast com áudio, com vídeo, né? Porque, primeiro, você não vai receber isso nesses aplicativos, por exemplo, no Spotify, no iTunes, no Deezer. Você não vai acessar isso por lá, que são plataformas de podcast. Provavelmente você vai ver isso no YouTube. Mas eu conheço pessoas também que escutam podcast no YouTube, entendeu? Porque, assim, os produtores divulgam por lá também. E é uma forma bem legal de você chamar um novo público, né? Porque provavelmente não vai ter o vídeo, vai ser só uma imagem estática, mas vai rolar o áudio lá. Assim, na verdade, a gente tem os webcasts, né? Que eu acho que é um pouco isso que é a diferença dos podcasts, né? Pode ser. É um outro formato que tem vídeo, áudio, entrevista, né? Agora eles estão dando nome para tudo, né? Sim. Webinar, webcast, podcast. Eu escutava um podcast lá nos anos 2004, que é o Rapadura Cast, é de cinema. É bem legal, bem interessante. E eles ficavam só no podcast. Tanto que eles produziam podcast muito antes, entendeu? E com o boom dos vlogs, eles migraram de plataforma. Eles, além de fazer podcast, o que eles faziam? Eles se reuniam, ficavam numa mesa e gravavam a conversa deles. Entendeu? Então as pessoas, quem quisesse assistir, olhar, ia lá no YouTube, colocava, mas, eles também disponibilizavam no podcast normal, lá no iTunes e tudo mais, onde as pessoas quisessem ouvir. Então, assim, eu acho que é uma mídia que ainda está para ser discutida. E o Carlos estava falando onde que é o workshop, a gente está aqui discutindo, viu? Estou cantando ele aqui. Nós temos 2 podcasts já confirmados. Uma na UFRJ, na Semana de Micro, que, deixa eu pegar a cola aqui, é dia 21 a 24 do mês que vem. Outubro. E essa é no Rio de Janeiro, mas a gente também vai fazer um em Maceió, que é no Congresso de Brasileiros de Microbiologia. Esse é um pouco mais difícil, porque, assim, provavelmente você vai ter que pagar a inscrição do congresso, e aí é meio caro, né? Mas a gente está discutindo aqui de fazer um online. Então, assim, fica de olho aí na rede de pesquisadores, na Ciência Explica, que a gente vai ver alguma coisa para fazer. Estou tentando, viu, Carlos? Estou aqui cantando ele faz um mês já, quase. Temos pergunta, eu não sei se você conhece esse rapaz, chama Leandro Lobo, não sei se você conhece. Não conheço. Ele está aqui falando o seguinte: Cid, meu querido editor e parceiro de produção, queria levantar uma bola. Financiamento das agências de fomento para podcasts, YouTube, mídias alternativas, como anda? Algo no horizonte? Olha, não sei te dizer. Eu vi um edital da Multirio, que é voltado mais para a cultura, um edital de podcast. Só que aí é um edital voltado para podcast feitos em escolas municipais, né? Porque como é da prefeitura. Então, assim, eu acho que está crescendo, tem um potencial para chegar lá. Para YouTube, eu não vi. Talvez editais de divulgação científica, né? Seja o que se encaixe mais ali. A Fiocruz teve um edital recente de divulgação científica, a UFRJ, não lembro se teve. Mas, assim, são editais ali. E o que a gente faz no Microbiando isso é um projeto de extensão. Então, tá lá cadastrado no SIGA e tudo mais. A gente vem tentando, desde que a gente inaugurou, pedir bolsa, pelo menos uma bolsa para algum aluno, para ele se dedicar mais a alguns processos desse fluxograma que eu mostrei. Mas a gente ainda não conseguiu. Então, assim, institucionalmente, tem essas editais de divulgação científica, tentar com bolsa de projeto de extensão, mas com esses cortes aí, não sei como é que é. É uma pena esses cortes aí, mas vamos lá, né? Tentando... Deixa eu falar uma coisa. Para quem não conhece, o Leandro, ele apresenta o Serendip,
e criou também o Microbiando aí com os outros professores, com a Rosana, com a Carol, com a Ju. Então escuta o Serendip que você vai escutar a voz dele lá. Dele e da esposa dele, a Muriel. Eu vou compartilhar o link do Serendip daqui a pouquinho, quando eu te fizer a outra pergunta. A Laís, ela é da Federal de Juiz de Fora, ela está perguntando para você sobre duração dos programas, que essa é uma das partes que gera discussão na hora de definir roteiro. Ela está falando que o Microbiando tem sempre entre 40 minutos a 1 hora, por aí. Você considera esse período de tempo ideal? Então, isso é uma discussão. Quando a gente criou o Microbiando, a gente ficou discutindo isso. O Leandro sempre batia, né? Que tinha que ter 40 minutos em frente. E aí a Rosana falou, não, tem que ter menos e tal. Mas depende de quem você quer atingir. Porque do seu público-alvo, né? Eu acho que quem já ouve podcast há muito tempo, não importa de ouvir um conteúdo de 1 hora e meia, mas quem está iniciando nessa nova mídia, 20 minutos, 30 minutos ainda não espanta. Acima disso, espanta bem legal. Assim, apesar que eu escuto bastante podcast, estou escutando agora, mas eu estou dando preferência para podcasts mais curtos, de 20, 30 minutos, só quando o assunto me interessa muito, que eu escuto uns mais longos. Mas, assim, se a gente voltar àquela pesquisa, a Podpesquisa de 2018, com 22 mil pessoas que responderam, elas preferem de 40 minutos a 2 horas. Assim, a maioria das pessoas preferem isso, mas tem um público que prefere menos, né? Esse tempo ideal varia muito, né? Varia. E assim, se você for fazer um podcast longo, dependendo do formato que você for fazer, o roteiro tem que estar bem trabalhado e às vezes dá muito mais tempo, né? Então, às vezes é melhor você focar bem mais no roteiro e fazer um episódio curto, sei lá, 20 minutos. 20 minutos dá para você falar pra caramba. 20 minutos, são quantas páginas, lembra? 10 laudas, né? Acho que é mais ou menos isso. Que assim, é conteúdo pra caramba, né? 10 laudas de roteiro. Então, acho que varia. Temos mais perguntas. A Larissa está perguntando se existe algum motivo notável para as ciências biológicas se destacarem nos podcasts de ciência, se há alguma disciplina sobre divulgação científica na formação de vocês. Então, começando de trás para frente. Eu não tive formação na graduação de divulgação científica, nada, mas agora, lá no Instituto de Microbiologia, lá na FRJ, a minha orientadora, Fernanda, ela está dando uma disciplina de divulgação científica, popularização da ciência, onde ela chama jornalistas, diretores de museus e leva também os alunos inscritos, que é uma disciplina eletiva, leva os alunos para conhecer outros pontos de vista, né? Porque quando eu me formei em microbiologia, eu já sabia ali mais ou menos que eu não queria ficar na bancada, né? Eu não queria fazer mestrado para fazer pesquisa de bancada. E aí eu já conheci, assim, em mestrado a gente tem, na Unicamp tem o LabJOR, Laboratório de Jornalismo, mas aqui no Rio tem o da Fiocruz, onde eu faço, mestrado na Casa de Oswaldo Cruz. Na UFRJ também tem, de Química, na Bioquímica, mas tem algumas de divulgação científica, mas tem algumas disciplinas tipo biologia molecular, então tá aí um pouco do viés. Mas assim, voltando pro podcast, eu não sei explicar, porque se a gente for ver, sei lá, vídeo de divulgação científica, tem muita coisa também na área biológica, né? Eu acho que chama a atenção. Na astronomia, a gente também vai falar astrologia. Olha só. Na astronomia, a gente também tem bastante conteúdo, né, de divulgação científica, bastante vídeo, porque chama a atenção. Então, assim, eu acho que são áreas que chamam a atenção. Mas cabe a você, por exemplo, eu sei que a Larissa é da área de geografia, se eu não me engano. Então, assim, cria um podcast de geografia. Tem bastante coisa para falar. Acredito que tenha, né? Não sou formado, mas tem muita coisa. E aí você populariza um pouco mais. Mas, assim,
o Dragões de Garagem, Fronteiras da Ciência, são podcasts, Naruhodo, são podcasts mais abertos. E eles falam de tudo, todas as áreas. Então, mas eles sempre têm um viés para a biologia. A Juliana está perguntando como é a repercussão dos podcasts brasileiros de ciências no mundo. No mundo, não sei dizer. Não tenho nenhuma informação. Eu tenho começado a pesquisar alguns podcasts da América Latina, de ciências, né? Por curiosidade mesmo, já achei algum da Colômbia, tem um que na América Latina, mas é de Portugal, que eu estou escutando, é bem legal, se chama Achei Interessante. É um podcast bem curto, tem 10 minutos. E tipo, é bem interessante mesmo, como o nome diz. Mas a repercussão aqui no Brasil, do Brasil fora, não sei muito bem, não. O Leandro está dando uma contribuição aqui, dizendo que tem um estudo feito com podcasts americanos, dizendo que a duração dos podcasts está diminuindo para menos de 30 minutos. Ele diz que não é uma pesquisa de opinião de público, mas é uma constatação. E 10 laudas dá em torno de 20 a 25 minutos. Aí. Tá complementando. Eu vi esse estudo também. O engraçado desse estudo, porque ele é do ponto de vista dos produtores, né? Então, os próprios produtores, eles estão diminuindo o tempo de duração. Isso lá nos Estados Unidos. E podcast em geral, não só de ciência. Eles estão diminuindo a duração. Mas eu, particularmente, acho que tem a ver muito com patrocínio. Porque, assim, se você diminui o tempo de duração de um podcast, por exemplo, você faz um podcast de 1 hora e você faz ele agora em meia hora, entendeu? Você tem mais episódios para mostrar, assim, poxa, olha só, tem uns X episódios aqui, você vai ter mais downloads. Então, isso são métricas, eu acho que é uma estratégia para conseguir patrocínio, entendeu? Mas, assim, é o que eu acho. Tem uma pergunta do Carlos aqui, se você tem ideia de como poderia alcançar o público de estudantes de escolas públicas de ensino fundamental e médio com o tema divulgação da ciência. Acho que tem a ver com a forma que você vai abordar isso, né? Não pode ser algo muito técnico. E aí tem alguns podcasts que eu conheço, por exemplo, o SciKids. Eles trazem perguntas feitas por crianças e tentam responder aquilo para as crianças, entendeu? Então, assim, eu escutei um último que a pergunta era por que a água não se mistura com fogo, entendeu? Feito por uma criança. Então, assim, você pode tentar contextualizar, trazer coisas do cotidiano daqueles alunos de ensino fundamental, escola pública, e abordar isso de uma forma interessante. Outra forma também que eu sugiro, e, tipo, a gente está vendo no Microbiando, e isso tem dado muito certo, é trazer os alunos para construir o podcast junto com você. Entendeu? Então, por exemplo, se você for professor, você pode... Eu sei que é um pouco mais complicado, né? Tem que ter infraestrutura e tudo mais, mas você pode trazer alguns alunos para criar um podcast. E aí ele vai falar a necessidade dele. O que você quer falar? Pergunta para ele. Entendeu? O que você quer falar nesse episódio? Aí ajuda ele a construir um roteiro e tudo mais. No começo vai sair mais ou menos, igual o Microbiano, sai mais ou menos. Mas assim, depois, você vai pegando experiência. O Jackson Emiliano está perguntando qual é o melhor editor para podcast. Ele está começando a editar pelo Audacity. Você recomenda ele? Recomendo, mas tem alguns poréns, né? Ele tem algumas limitações. Então, assim, para você fazer ações repetitivas, ele é muito limitado, ele não tem atalho, você tem que ficar sempre clicando nas abas, abrindo e tudo mais. Então, assim, ele é bem fácil, bem intuitivo, para você que está começando, assim, nunca vi um editor de podcast de áudio na minha vida. Pô, baixa ele, vai testando algumas coisas, dá para brincar nele. Mas, assim, se você quiser firmar nisso mesmo,
Aí eu recomendo o Reaper. Vou escrever aqui. O Reaper, ele é gratuito. Ele vai aparecer, sabe o WinRAR, que aparece uma janelinha assim, você quer comprar? Você clica não. E aí ele tem muitas mais ferramentas bem melhores. Eu acho que não é tão intuitivo assim, mas depois que você pegar a prática no Audacity, vai para o Reaper, que vai ficar bem legal. Tem o Audition também, que é do pacote Adobe, que é um pouco mais profissional, você vai ter que bater um pouco mais de cabeça ali se está começando, mas como eu falei no começo, não é impossível, cara. Até o começo do ano eu não sabia editar, nem áudio nem vídeo, agora eu estou editando aí junto com a ajuda do Leandro. O Leandro faz o corte mais grosso, né? E aí eu vou fazendo os cortes finos, coloco as trilhas, o background, que são as musiquinhas que ficam tocando no fundo, aí aumenta, abaixa o som. E assim, eu faço no Audition. Tá se divertindo, né? Sexta-feira eu tenho que editar um episódio aí para sexta-feira. Mas na sexta-feira, tá bom, eu já vou fazer pergunta, só um minutinho. Tem mais pergunta do Facebook? A Larissa está perguntando lá, ela está dizendo, é discutido que o formato dos artigos científicos está ficando arcaico, até porque os PDFs são limitados e poderiam ser utilizados outros recursos anexados, como áudio, vídeos, planilhas e imagens em alta resolução. Ela está perguntando se os podcasts podem contribuir para acelerar a mudança do formato de publicação ou se ainda não tem essa força. Olha, eu acho que tem tudo para contribuir, mas sinceramente eu nunca pensei por esse lado, né? De contribuir para mudar o formato. Mas eu acho que pode forçar, sim. Talvez o podcast não seja o melhor, porque áudio tem algumas limitações, né? Por exemplo, se você for trabalhar com números, gráficos, é um pouco difícil você transmitir isso em áudio, só em áudio. Mas agora talvez o vídeo seja interessante, né? Porque você tem muito mais recursos. Mas não sei, eu nunca pensei, nunca parei para pensar. Na verdade, o Leandro está falando lá que nos Estados Unidos existe um programa chamado Walking Classroom, que leva crianças do fundamental para caminhar por 20 minutos ouvindo podcasts. É um tipo de pausa da aula somada a exercício. Os professores relatam o maior rendimento dos alunos nas aulas após essas sessões. Então, eu acho que foi uma dica aí para o Carlos, né? Sim, sim. E o Carlos está perguntando se você pode repetir a informação de como as pessoas chegam ao microbiando. Então, como as pessoas chegam? Até pouco tempo a gente não sabia. A gente começou a divulgar, porque assim, ele está hospedado, está sendo distribuído pelo site A Ciência Explica. Então a gente já pegou um pouco da fanbase ali, se é que posso dizer que tem fanbase, e as pessoas já ouviam. E a gente foi divulgando muito para os amigos, né? Pessoal do Instituto de Microbiologia. No começo, eu lembro que a gente fazia um spamzão, fazia um e-mail divulgando cada episódio que saía. Então, a gente mandava para várias universidades do Brasil todo. A gente mandava também para... Acho que a gente chegou a mandar para Portugal, para Cabo Verde. A gente mandava também. Tanto que tem algumas pessoas que ainda ouvem lá. Mas agora, a gente lançou uma pesquisa que ainda está no ar, que a gente quer saber um pouco mais sobre o ouvinte, né? E aí, lá, a maioria das pessoas falam que foi por recomendação, ou recomendação de amigo, ou recomendação de professor, né? Então, assim, é assim que eles chegam disparado no Microbiando. E tem também, pesquisei sobre, gosto de microbiologia, e pesquisei lá e achei, porque assim, esses aplicativos, o Spotify, o da Apple mesmo, tem como você pesquisa por tema, você pesquisa o nome, então dá para você achar. Mas é boca a boca, cara. E a gente faz a divulgação no Twitter, a comunidade do Twitter é bem grande, tem um perfil, é o @podosfera. Podosfera, para quem não sabe, é a comunidade de ouvintes de podcast. E aí a gente sempre marca ele divulga nossas coisas, muita gente segue ele. As pessoas no Twitter as pessoas pedem indicações de podcast e a gente vai lá atrás dessas pessoas e fala assim: escuta o Microbiano, escuta o Serendip.
E é assim, cara, é boca a boca. Continuando lá no Facebook, o Luiz Felipe está dizendo assim, que nesses planos grátis nos sites, tanto Podbean quanto Anchor, né? Uhum. Eles compartilham para agregadores Spotify, Deezer. Sim, compartilha. Inclusive, o Spotify comprou o Anchor. Eu fiquei até sabendo, uma notícia gringa aí, que o Spotify ele vai criar um botão no próprio aplicativo ou um aplicativo por fora para você publicar seu podcast direto do celular, entendeu? Provavelmente deve ser para você gravar com o celular, editar no celular e publicar ali no Spotify direto, entendeu? Você vai ser conteúdo provavelmente exclusivo do podcast, do Spotify. Mas o Anchor, ele disponibiliza sim para os outros. O Podbean eu não sei. Acho que o Leandro pode responder essa aí. O Podbean deve disponibilizar, cara. Porque, assim, é o mínimo que eles podem fazer. É o mínimo que eles podem fazer, é muito bom. Porque se você está oferecendo esse serviço, então, se você vai ficar só no site, entendeu? Você tem que ir lá no site, baixar. O Anchor eu sei que faz isso sim. O Anchor faz. Agora, se eu quiser começar um podcast hoje, agora, falo assim, quero que nem tem uma galera aí falando que quer começar um podcast. O que eu preciso ter de mínimo de equipamento? O que você recomenda? Se o equipamento é o mais importante, se o roteiro é mais... O que eu tenho que me preocupar se eu quero começar um podcast hoje? Falar assim, eu vou começar de algum jeito, tem eu e mais uma pessoa. Então, E a gente não tem dinheiro. não Temos pouco dinheiro. eu acho que o conteúdo é muito importante, é o que você tem para falar, mas a qualidade também, né? Tanto que nas pesquisas de podcast as pessoas falam o conteúdo e a qualidade. Acho que a qualidade vem primeiro. Então, assim, a qualidade do áudio, do roteiro ali, do formato, né? E depois o conteúdo. Então, para você que quer começar hoje, cara, dá para você gravar com celular. Dá sim. Tem uns podcasts famosos que são gravados no celular e não precisa estar junto presencialmente. Por exemplo, o Zoom pode ser usado para gravar, mas eu sei que muitas pessoas usam o Discord, que é uma plataforma que primeiro ela foi criada para gamers, né? Para gamers se comunicarem e tudo mais, porque ele é bem leve e tudo mais. Mas assim, você pode gravar o áudio, salvar, e o Anchor já salva em trilhas separadas, e aí depois você pode editar. O que você precisa ter, então? É um microfone, que pode ser de celular. Já existe microfone de lapela, que você pluga no celular, pluga na entradinha aqui, né? Então, assim, de lapela, de qualidade, e aí você grava ali, exporta para o computador. Você precisa de um programa para editar, né? E precisa ter o conhecimento de como editar. Acho que o conhecimento também é um pouco importante. A partir daí, tu editou, tu pode lançar no Anchor, que é gratuito, e disponibilizar, e é isso aí. Mas roteiro é assim... importante. Eu acho que gastar um tempo pensando o roteiro, se você não quiser fazer um podcast tradicional, né, ou de conversa, ou de roda de conversa, debate ali. Porque o debate, você fala assim, vamos falar hoje, eu e você, sobre inteligência artificial. E a gente começa aqui, estamos começando aqui o podcast XXX, a Juliana Guerra está aqui comigo. Fala, oi, Ju, tudo bom? E a gente começa a conversar. Entendeu? Eu acho que esses são mais... Esses sem roteiro, né? Que essas conversas são mais soltos e duram mais tempo, não? Dura mais tempo. Porque assim, como você não está muito programado ali, o que você vai falar, não sabe muito bem quando acaba, né? Quando vai acabar. Agora, se você escreve um roteiro, fala assim, vou escrever um roteiro de início, meio e fim. E aí você tem início, meio e fim. Você sabe quando... Você pode treinar para ver quanto é que aquilo ali vai durar e tudo mais. Leandro está complementando lá, dizendo que Podbean distribui, todos os grandes fazem isso, né?
Acrescentando a lista, Libsyn, muito usado por podcasts grandes. Sim, esse acho que não sei. É Blueberry. Ah, É o que a faltou gente um E. usa. Blueberry. Não, ele é assim mesmo. Ah, é Eles assim mesmo? É é engraçado. Blueberry, que vocês usam no Microbiando e tem boa conexão com o WordPress, né? Buzzsprout, é isso? Do Serendip, É Spreaker, Buzzsprout. Buzzsprout Eu nunca falei. e Castos. Esse Tem, Castos eu não conhecia, tem não. muitos, né? É uma variedade Tem enorme, muitos. né? Tem gente que manda pelo SoundCloud, que é pago também. O gratuito dele é só 3 horas. Assim que você Uhum. atinge 3 horas de conteúdo, ele começa a apagar o conteúdo mais antigo. Então, assim, para podcast não é muito bom você usar o gratuito, né? Que vai sempre apagando. Mas tem, cara. E aí, assim, é pesquisar qual é o mais barato para você ali, que atinge a sua necessidade, porque assim, eles têm algumas questões também, algumas diferenças. Agora, para a gente ter uma noção de tempo, de planejamento do Microbiando, por exemplo, conta um pouquinho sobre esse planejamento, essa organização que vocês têm. Eu conheço um pouquinho, mas para as pessoas entenderem quanto tempo leva essa produção de um episódio do podcast Microbiando. Sim. Eu acho que ele travou, daqui a pouco ele volta. Vocês estão me ouvindo ainda? Espera aí, só um pouquinho que você travou um minutinho. Voltou? Acho que voltou. Pronto, pode falar. Então, o que eu estava falando, a gente lança de 15 a 15 dias e a periodicidade é importante, porque não é uma mídia que você pode ter o capricho de lançar de um em um mês ou quando você quiser. Porque se você quiser fidelizar o seu público, você tem que lançar pelo menos ali de 15 a 15 dias. Tem gente que lança uma vez por semana e tem agora os grandes podcasts, por exemplo, o da Folha, que eles têm uma equipe contratada para fazer isso, eles lançam diariamente. Todo dia de manhã tem um episódio novo lá para você escutar. Entendeu? Assim, acho que não precisa fazer isso no começo, que é loucura, né? Você só vai fazer podcast na sua vida. Mas de 15 a 15 dias é um período legal, e depois, se você conseguir, vai aumentando. Mas então, voltando, a gente lança um episódio de 15 a 15 dias, e aí um professor ou um pós-graduando, ele fica responsável por fazer o roteiro do artigo principal, né? Então, ele mesmo escolhe por preferência o que está bombando na área dele. E aí ele prepara o roteiro. Então, assim, a gente tem 15 dias para fazer isso, para preparar roteiro, para gravar, para editar e publicar. Publicou, na verdade, publicou não, né? Gravou, a gente já tem outra pessoa preparando o roteiro, entendeu? Para a gente gravar e publicar. Por exemplo, a gente vai gravar agora na quinta-feira, um episódio que eu escrevi o roteiro. E na sexta-feira a gente vai lançar um episódio que a gente gravou 15 dias atrás. Entendeu? Então, assim, a gente tem um espaço de 15 dias para fazer isso. Mas o legal do Microbiando é que é rotativo, né? Então, a gente tem uma planilha lá, uma agenda. Cada professor fica responsável por preparar um roteiro a cada... Vai rodando, né? E os alunos também, eles vão rodando entre eles, porque eles preparam notícias curtas sobre temas que eles acham interessantes também. Às vezes a gente dá um palpite ali, que não pode faltar, por exemplo, dar um spoiler aí no próximo episódio que a gente vai gravar, vai ter falando sobre o sarampo. Uhum. Porque tem que falar, né? Tá tendo surto de sarampo, algumas pessoas já têm casos de morte. E aí a gente deu uma cutucada, fala de sarampo. E aí a pessoa da vez fala. E é isso. Então, assim, de 15 a 15 dias a gente está preparando o material. Tem que estar pronto antes de gravar. E assim, a gente faz tudo no Drive, no Google Drive, que é uma maravilha. A gente coloca lá, fala assim, escrevi o roteiro, acabei, coloca lá, e aí as outras pessoas revisam, os alunos podem revisar o principal, é bem aberto, as pessoas
vão revisando, vão acrescentando falas, vão acrescentando coisas delas. E tem as contribuições espontâneas também, que na hora da gravação chega lá e o assunto lembrou disso aqui, aí fala e a gente vai indo, né? Mas geralmente já está bem definido o que vai ser. Então, planejamento e colaboração são fundamentais nos podcasts, né? Com certeza, com certeza. Tem que se planejar e se você achar uma outra pessoa para dividir as tarefas com você, é bem importante. Por exemplo, os nossos alunos, eles também ficam responsáveis por divulgar no Instagram, entendeu? Então, a gente dividiu o Instagram, eu e o Leandro, a gente fica com o Facebook, com o Twitter, a Rosana também está no Facebook também. Então, a gente vai dividindo as mídias, assim, e cada um tem a sua função ali, né? E só para a gente finalizar, assim, eu queria que você falasse um desafio e uma perspectiva do Microbiando hoje. Se você tivesse que delinear um desafio e uma perspectiva que vocês estão planejando ou desenhando aí, o que você falaria para a gente? Então, o desafio atualmente está sendo na gravação e na edição, porque antes a gente deu sorte de encontrar um estúdio multiusuário onde a gente gravava, tinha técnico de som, ele gravava, ele editava e tudo mais, mas aconteceu alguns problemas, a gente teve que sair desse estúdio e agora a gente está gravando numa sala de aula. E a sala de aula, ela dá muito eco. Não sei se para vocês está dando eco, mas assim, reverberação, né? Isso é importante você prestar atenção, porque o estúdio tem aquele estofado ondulado que a nossa fala, né, ela bate ali e vai para outro lado e tudo mais. Quando é uma sala vazia, ela bate e volta na mesma velocidade. Então fica um ecozinho ali. E isso, assim, então o nosso desafio hoje é voltar à qualidade que a gente tinha, porque a qualidade de áudio caiu um pouco, né? Tanto da edição também. E uma perspectiva, a gente ganhou, assim, a gente foi selecionado para a primeira fase do Camp Serrapilheira. Para quem não conhece, é um edital, é um festival, né, do Instituto Serrapilheira, que eles estão fomentando a ciência, e o Camp Serrapilheira é um fomento voltado para a divulgação científica. Então, teve essa semana agora que passou, esse final de semana, a Adriana, ela mandou o projeto do Microbiando, a gente foi selecionado para a primeira fase, e aí agora tem a segunda fase, que é para receber o auxílio, né, o dinheiro. E aí a perspectiva é, se a gente ganhar esse dinheiro, a gente conseguir montar um estúdio multiusuário no próprio Instituto de Microbiologia, onde a gente vai usar, mas outras pessoas também vão usar. Então, assim, você que é da FRJ, está pensando, pô, quero produzir um podcast, ou a gente pretende também comprar câmeras para fazer vídeos e tudo mais. Então vai ser um setor multiusuário ali para divulgação científica e não só, né? Para quem quiser gravar, o que quiser gravar. Então acho que é essa perspectiva aí. E nosso workshop fica para quando? Brincadeira. A gente conversa no off. Não, então, eu queria muito te agradecer, eu espero que você tenha gostado da experiência. Adorei. A Tava um gente pouco aprendeu nervoso muito, muito mesmo com você hoje. É um tema longo, né? Assim, Sim. tem muitas dicas, mas você deu várias. Para quem está assistindo e perdeu alguma parte, está gravado, né? Então, quem quiser ver depois com calma, todas as dicas, tudo que foi falado aqui. E eu queria deixar a palavra com você para você finalizar. Não, eu gostaria de agradecer. Como eu falei, eu estava um pouco nervoso no começo, mas agora eu estou bem solto. Pode me chamar mais vezes para falar de outras coisas aí. Agradecer a todo mundo que ouviu. E escuta a gente no Microbiando. Procura no Spotify, Microbiando, ou no Facebook, no Twitter. Microbiando e o Serendip também. Podcast Serendip. O podcast Serendip, você falou menos dele, mas qual é o tema base dele? Eu falei menos porque eu participo mais ativamente no Microbiando. No Serendip eu participo mais na parte de distribuição, né, na pós-produção. Mas só o tema, assim, o que vocês tratam lá? Ele fala sobre as descobertas que foram feitas por acaso na ciência e fala de forma bem humorada.
Os dois apresentadores é o Leandro e a esposa dele, a Muriel. Ele é microbiologista, ela é física. Então, assim, os temas são bem variados. O primeiro foi sobre micro-ondas, como o micro-ondas foi descoberto, e ele entrevista as pessoas que não tem nada a ver da área. Ele fala assim, como você acha que o micro-ondas funciona? E acho que ele entrevistou o sobrinho dele também. Assim, é incrível. Eu acho bem legal. Ele é curtinho, né? Assim, dá para você escutar uma lavada de louça aí, tem 20 minutos. Adorei na lavada de louça. Mas podcast a gente escuta assim. Para quem ainda não ouve podcast, então vocês, por favor, ouçam lá os dois que ele está indicando. E ouçam outros também. Assim. Não, você indicou vários, né? Mas esses dois últimos, ele indicou outros aí. E bem-vindo à Podosfera, é isso? Bem-vindo à Podosfera. Espero que saia muitos ouvintes daqui. Também espero. Então, um beijo, eu agradeço muito. Volte sempre. Pessoal do Facebook, estamos indo. A gente volta dia 12 com formação de cientistas com Gilson Volpato. Então, vou assistir também. Esperamos você aqui, Cid Clay. Então, olha, um beijo para todos. Qual o link do Facebook? A gente vai passar para você, Carlos. Tá, aí você pode passar para eles também o meu e-mail do Microbiano, caso eles queiram entrar em contato. Já passei também. Ótimo. Não, o e-mail ainda não. Tá. Se você puder passar aí, eles estão te lendo ainda. Eu passei o do Spotify. E passei o Ciência Explica também. Ótimo. Eu vou pegar o podcast aqui, Microbiano. Leandro tá te parabenizando. Leandro, tô com saudade de você. Tchau, tchau, Facebook. Tchau para todos aí. Tchau, vou passar o e-mail para vocês aí do Cid também. Aí, se vocês quiserem se comunicar com ele, já fica a dica. Então, tá bom. Obrigada, Cid. Obrigado a você, Ju. Beijo grande. Tchau, Facebook. Beijo.